Olá, estamos entrando. Boa noite para quem está chegando. Tudo bem? Vamos começar mais uma live. Vamos achar aqui a nossa convidada. Vamos ver a nossa convidada. Gente, boa noite. Hoje nós vamos continuar falando alguma coisa da parte urológica, né? Vai ser ampliação vesical em crianças com estômago continente, né? A ampliação vesical e a derivação externa continente. Vamos só esperar a nossa convidada entrar. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos ver se dá tudo certo hoje, né? Essa parte tecnológica me deixa meio aflita. Deixa eu ver aqui quem é. A Luciana tá aqui. Oi, Lu, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo? Então tá bom. Boa, boa noite a Podemos. todos. Posso te apresentar? Se eu esqueci alguma coisa, se você quiser colocar depois. Mas a Luciana Aguiar, né? Ela trabalha no Hospital Darcy Vargas, que é um hospital estadual infantil. Então, é uma das estomaterapeutas craque em criança, né? Ela é do Conselho Científico da Seção São Paulo da Sobeste. E a Lu tem oportunidade de trabalhar nas 3 grandes áreas da estomaterapia no hospital, tanto incontinência quanto as questões de pele, de lesões e os estomas. Além das fístulas, dos drenos, dos catéteres, que a nossa, né, vai ampliando e quem está no hospital e na linha de frente. A Luciana é uma pessoa extremamente interessada. Ela está há 20 anos na ativa e a gente já foi desbravar coisas novas juntas e a Lu está sempre interessada para atender melhor essas crianças, tudo que é novidade, tudo que é... Ela se envolve com muita facilidade, tem muita paciência para fazer todas as orientações, porque quem cuida de criança tem que cuidar da mãe, da avó, da sogra, da madrinha. Depois você vai falar um pouco disso, né, da questão da reabilitação, né, Lu? Vou. Então é isso. Lu, seja bem-vinda, boa noite para você, né? E hoje a gente vai falar das derivações, a gente chama de Mitrofanoff, mas na verdade é uma ampliação vesical com a derivação externa continente, né? Em pediatria. É isso mesmo. Obrigada, viu, Helena? É um prazer estar nessa live com você. Eu me sinto imensamente grata pela oportunidade. Você é uma pessoa muito especial, você tem um trabalho fantástico, um coração gigantesco. E você tem várias experiências que você tem o prazer de dividir com a gente numa simplicidade fantástica, de forma que a gente aprenda mais rápido e também que a gente consiga visualizar. Parabéns por esse Imagina, Lu, dom, é um hoje é a dom. sua vez de ensinar a gente. Vamos lá. Vamos Então tá, começar gente. ao que interessa. Fala para nós um pouquinho do que é essa ampliação vesical, a indicação dela, quem é teu público-alvo, quer dizer, criança, mas que criança, né? Uhum. Normalmente, a gente faz a ampliação vesical de 30% a 40% dos pacientes, eles são de bexiga neurogênica. Isso é uma população que, na grande maioria, é paciente de mielomeningocele, né? Então, o paciente de mielomeningocele, ele tem várias complicações, né? Não é só a bexiga, ele tem outras complicações. Tudo é avaliado quando você pensa em fazer uma ampliação. Antes de fazer a ampliação, eles fazem uma avaliação do perfil desse paciente urológico, né, onde ele vai avaliar todas as fases de enchimento, esvaziamento da bexiga, a funcionalidade dela. Se pensa, né, em fazer uma ampliação quando eu tenho o quê? Uma bexiga hiperativa e de alta pressão, né?
e eu ainda tenho um reservatório pequeno, por isso que eu tenho uma alta pressão, porque meu reservatório é pequeno. Se eu tenho um reservatório pequeno e esse paciente vai, ao longo do tempo, ele vai tendo uma piora da função renal, né? É isso que vai fazer a gente pensar numa forma de você não deixar progredir uma insuficiência renal. A maior parte dos pacientes de mielomeningocele, eles vão ter alguma insuficiência renal no decorrer da vida deles, né? Então, a gente já sabe disso. Tem algumas coisas na literatura que vem cada dia mais pedindo para fazer o cateterismo intermitente o mais precoce possível num paciente que tem mielomeningocele logo ao nascimento. Por quê? Porque você vai preservar essa bexiga. Então, primeiro, antes de eu falar de um tratamento cirúrgico, eu tenho que lembrar, né, que eu preciso tomar alguns cuidados com esse paciente que tem mielomeningocele, né? Eu posso prevenir esse paciente de evoluir com uma insuficiência renal se eu começar precocemente o cateterismo intermitente limpo. Então, ele é extremamente importante, ele é o ponto de partida para a gente saber se esse paciente, ao longo do tempo, né, na infância, se ele vai ter um comprometimento da função renal mesmo fazendo o cateterismo, né? Então, o objetivo é preservar, né, a função renal e toda a função do trato urinário superior, né? Esse é o maior objetivo de se pensar numa ampliação vesical. Mas eu chamo a atenção que antes da ampliação é feito várias coisas, né? A primeira delas é o cateterismo intermitente limpo, depois o uso de anticolinérgicos, tentando fazer com horários, né, espaçados, mais próximos desse cateterismo, para ver se consegue preservar a função renal sem chegar numa ampliação vesical. Mas tem pacientes que têm dificuldade de desenvolvimento da própria bexiga e ela acaba ficando um reservatório pequeno, né? Que se você tem um reservatório pequeno, ela vai acabar fazendo o quê? O refluxo vésico-uretral. Quando você tem o refluxo, você vai ter hidronefrose e vai subindo. Então, a gente fala lesões altas, né, do aparelho. Para evitar isso, eles fazem o quê? Eles abrem, fazem uma cirurgia, mas hoje em Lu, só uma dia... coisinha. Normalmente a indicação, a criança está com que idade? Porque ela tem que crescer um pouco, né? Para já fazer uma cirurgia definitiva. Tem, mas a gente espera em torno de 8 a 9 anos de idade, né? Tá. Porque depois disso, a bexiga, ela não, se não desenvolveu até ali, ela continua pequena, e aí ela já começa a ter o quê? Eu vou começar a ter comprometimento da função. O que vai ser? O meu ponto de partida é se eu tiver um comprometimento da parte alta do meu trato urinário. Se eu tiver alguma lesão começando a subir, eu não vou esperar essa lesão subir, né? Sim. Então, o que é importante saber é que a média é de 9 a 10 anos, mas se essa lesão, você fazendo todo o tratamento, e esse paciente, ele corre o risco de ele ter uma lesão no trato urinário alto, aí na parte superior, aí já se pensa em fazer de fato, a ampliação antes dessa idade. Tá Né? O certo. que vai determinar é a função renal, se ela tiver adequada esse paciente ou não, para poupar o trato urinário dela, para preservar, né? Para ele continuar tendo uma vida, uma qualidade de vida boa. Se é que a gente pode falar isso, esse é o nosso objetivo, né? Claro, claro. E aí, como que é a cirurgia? Como que é feito isso? Então, eles abrem a bexiga, fazem tipo um U invertido, e eles complementam, né, com uma parte do intestino. Normalmente, eles usam o ilho terminal, né? Eles usam uma parte do ilho terminal e eles complementam. Eles fazem uma bolsa e fecham essa bolsa. Então, fica uma bexiga. A maior parte das mielomeningocele, a gente precisa ver se ele tem o quê? A gente precisa ver o quanto de braço e o quanto de deformações tem esse corpo. Por quê? Se eu tenho um braço curto,
né? Eu tenho, me impossibilita de usar a uretra porque meu braço Ô, não Lu, alcança. tem alguma coisa com o seu som? Ficou muito baixo de repente. Não sei se alguém Melhorou? pode falar, se alguém teve dificuldade. Vai, fala. Eu Vê se ficou bom. Tá mais baixo do que estava antes. Eita. Vamos tentar outro fone. Tava bom, de repente ficou Oi? mais baixo. Mas Pessoal, eu tava num fone pequeno. Eu acho que acabou a bateria. pode ser. Aí eu vou... Coisas de... Peraí, de tecnologia. Eu Desculpa vou... te interromper, pode continuar. Imagina! Então tem gente tão falando que tá legal. Tatiane tá falando que o áudio tá bom. Então vai, pode continuar que elas estão ouvindo. Vê se está ouvindo agora. Agora melhorou. Ok, desculpa a falha. Joia. Me relembra onde eu estava? Na Você estava ampliação. falando da bexiga que abre e faz Abre e como faz se uma fosse um bolsa, manchão, uma bolsa. né? E aí, se eu vou fazer uma derivação, né? Qual o objetivo da derivação? O objetivo é que facilite o paciente a fazer o cateterismo. Então, ele não vai ser liberto do Pela cateterismo. Essa deformidade do derivação corpo, você é estava nisso. exato, né? Os pacientes de mielomeningocele, ele tem várias deformações e a gente tem que avaliar a deformação dele, né? Para o Então, autocuidado, né? isso é uma coisa importante, porque não adianta você ampliar a bexiga, fazer um procedimento cirúrgico e depois você não conseguir realizar o cateterismo, porque você vai ter a lesão renal do mesmo jeito, né? Então, os objetivos, eles têm que bater com esse paciente, com essa criança que você está atendendo. Quando a gente começa a discutir, isso é discutido em equipe, né? O que é equipe? A gente considera a paciente parte dessa equipe, né? Isso a mãe, ela vai participar das nossas discussões. Por quê? Porque se a mãe não adere ao tratamento, ela não vai cuidar dessa criança, porque eu estou falando de uma criança de 8, 9 anos. A gente também faz o preparo dessa criança, não só por demonstrações de técnica, né, de como que vai ser, o que que será, mas também da parte emocional dela, porque vai ser uma alteração que vai existir no corpo dela que não existe, né? Então, não é uma coisa que só o enfermeiro vai participar, e a gente tem que ter clareza disso. A gente tem que saber que um procedimento cirúrgico que vai alterar a formação do corpo, ele tem que ter um preparo emocional para isso, porque senão ele não aceita essa mudança. Se ele não aceita a mudança, ele não consegue fazer o tratamento que é adequado para ele, né? Ele não consegue entender por que disso. Isso também é para a mãe, isso é para a tia, isso é para a avó, porque quando a gente fala de criança, todo mundo quer dar palpite. A avó não entende o que está acontecendo, então ela fala que está agredindo a criança. O vizinho chama a polícia, vamos chamar a polícia porque a mãe está estuprando a criança não entende o que está acontecendo quando não é preparada, ela grita horrores. Então fica um show de horror, porque todo mundo não está conectado com o que está acontecendo. Então, o Isso é que muito hoje... legal, Lu. Deixa eu só te interromper. Isso é extremamente importante, porque a gente que tem experiência, um pouco de experiência com isso, a gente vê os dois lados. Eu tive crianças que estavam loucas para fazer o Mitrofanov para terem autonomia. E tem aquelas que não querem de jeito nenhum, porque acham que na hora que ela tiver autonomia, a mãe vai abandonar. Então, se você não pescar qual é o que passa na cabeça dessa criança, você não vai ter um bom resultado, né? Você tem razão nisso que você está falando. Claro. Mas eu acho que é muito fácil a gente falar, porque na verdade você não passa assim, para gente que trabalha na saúde é muito simples, né? Você faz um desenho, uma estrutura, aquilo está pronto, está lindo, maravilhoso, e você entrega porque, ó, show de bola. E na verdade não é bem assim. Existem emocionais diferentes, vivências diferentes, histórias diferentes, né? E aí você começa a pensar o que você pode fazer para melhorar.
Hoje tem crescido muito, né? A importância do atendimento interdisciplinar, de você conseguir falar com o colega, antes de você colocar uma criança num procedimento cirúrgico, ou às vezes a gente descobriu que às vezes a mãe não está preparada, né? A gente acha que, nossa, ela está entendendo, na verdade ela quer o filho dela bem, mas imagina você, seu filho vai para o centro cirúrgico, não é uma cirurgia de 40 minutos, são cirurgias às vezes de 4 a 6 horas. Então, ela fica numa angústia de eterno de 4 a 6 horas, né? Isso era antigamente, porque hoje a gente entende a necessidade de falar, olha, o tempo cirúrgico é em média de 4 a 6 horas. Isso traz um conforto, um alento de saber que o filho dela não está morrendo pelo tempo de cirurgia, né? Porque é um tempo longo de cirurgia. Então, é importante você ir, e por isso que a gente começou a trazer a mãe para as reuniões que a gente vai fazer já do preparo dessa cirurgia. Por quê? Por que ela precisa? O que está acontecendo? Então, a gente usa a imagem de ultrassom, porque o ultrassom é bárbaro para mostrar hidronefrose. Ele começa, a imagem do ultrassom é simples. E raio-x, a imagem do raio-x também, sabe, acopla, acomoda, e você consegue mostrar o que está acontecendo, né? E se aquilo continuar, o que ele vai perder com isso, né? Então, eles começam a entender quando você começa a mostrar imagens de exame. Então, a gente, a princípio, começa com imagens de exame, mostrando, e não só para a mãe. Ah, a criança tem 2 anos, não entende nada. É extremamente importante a criança participar de todo o processo. Porque a gente tem a mania de achar que criança não entende. E aí, se você tira essa criança, ela realmente vai entrar em desespero, porque ela não está entendendo o processo, os porquês, né? Então, o que vem agregando com força são os brinquedos, né, terapêuticos. Mas esses brinquedos, eles nada servem se a criança não participar do processo todo. Por que ela está me mostrando esse brinquedo se isso não está acontecendo comigo, né? Ele não, assim, ele não se identifica. Então, para você, antes de você pensar em usar o brinquedo, você também tem que fazer ele participar das reuniões. E aí, quando chega a próxima cirurgia, é que a gente já começa a interagir com o brinquedo. O brinquedo, ele tem várias fases de uso, né? Tem o momento que eu vou instruir, que ele vai servir para eu mostrar o que vai acontecer. Mas tem um momento também de ele expressar o que está acontecendo com ele, né? Porque a criança, ela demonstra no brinquedo. E a gente aprendeu ao longo dos anos que a gente, no início, quando a gente começou a brincar com o brinquedo, quando a gente começou a usar o brinquedo, a gente usava o brinquedo, mostrava e fazia o instrucional, né? Eu vou ensinar só. Hoje a gente percebe que, às vezes, o brinquedo que eu estou usando não é um brinquedo que a criança se identifica. Outra coisa que a gente pede para a mãe é se a criança tem algum brinquedo que ela se identifica. Tem crianças que têm o ursinho, tem o porquinho, tem a chiquinha, tem o carrinho. Você vai usar o brinquedo dela, porque você vai fazer que ela passe a perceber que aquilo faz parte do processo dela, né? Mas eu uso também o meu brinquedo. Por que é importante eu usar o meu brinquedo? O meu brinquedo, depois eu vou mostrar, ela tem o estoma, ela tem a mitrofanoff e ela tem também uma gastrostomia. Só que aqui é uma gastro bem chique. Eu tenho um bottom na criança, né? É super avançada a minha filha. Então, o que acontece? Por que eu uso o meu brinquedo? Meu objetivo de usar esse brinquedo é de mostrar para ela que tem crianças com diferenças também. Ela vai te perguntar, tia, o que é isso, né? Não, isso aqui é que a criança tem um probleminha e ela precisou pôr isso para fazer cocô. Ah, ela tem um outro probleminha e precisou isso para pôr a comida. Então, ela fala, puxa, então não é só eu que passo por isso. Por quê? Porque a maioria das crianças, ela com a gente colocando todas as crianças em sala para fazer... Menina, fugiu o nome?
Para fazer Inclusão, orientação? menina, Temos... inclusão. Ah, Com a inclusão, elas estão mais acostumadas a não lidar com o diferente do que lidar com o diferente. Então, o que fazem essas crianças se isolarem, se afastarem, e o decorrer da sua vida ser uma vida mais dura, porque ela é diferente, é porque ela não encontra parceiros nesse caminho. Então, disso começou a se construir grupos, porque ela vai se encontrar parceiros que têm o os mesmo pares, problema né? que ela, os pares. Encontro dos E, pares, isso. e aí os grupos, eles são extremamente importantes, porque ele vai mostrar que ela tem, mas o outro também tem. Porque na vivência dela é difícil. São casos que não é uma coisa comum. Então, você não tem no vizinho do lado. O vizinho do lado não tem os problemas que você tem. Às vezes você não consegue andar, você depende de uma cadeira de roda. Desde o momento que você se viu, você não teve os primeiros passos, né? Então, tudo isso é coisas que vão no decorrer, né? O brinquedo ajuda, também o grupo ajuda, porque ele começa a se encontrar numa. E é importante também você mostrar que tem crianças diferentes deles também, com outros Outros problemas, com problemas. outras características, até para eles se sentirem um pouco mais confortados, né? Tem crianças que falam, não, imagina, eu tenho intestino, está funcionando aqui, não, eu não preciso, eu consigo comer por boca. Então, ele consegue. A gente, às vezes, é muito mais duro enquanto adulto, mas a criança consegue ver beleza nas pequenas coisas. Então, Bom, daí você orienta a mãe e a criança antes da eu cirurgia. oriento a mãe e a criança, mas eu Como que sempre é esse falo para a cuidado mãe, pós-operatório? então, só deixa eu te falar uma coisa, eu sempre falo para a mãe, se ela tem um marido, se ela tem uma vizinha, se ela tem uma mãe, que é muito parceira dela, por quê? A gente não sabe o que vai acontecer no decorrer da vida das pessoas. Às vezes a gente prepara a mãe para o pós-operatório e de repente a mãe tem uma apendicite no dia que a menina vai operar, a menina opera e a mãe em outro hospital, e aí todo aquela aparato todo de orientação vai para o ralo. Então a gente sempre tenta trazer mais uma pessoa para poder fazer a orientação, né? E Se até para a eu mãe não ser a tenho, única cuidadora, né? Porque isso também exato. escraviza a mãe de uma maneira A mãe se desesperadora. cobra muito, né? Toda mãe tem o hábito de falar assim, mesmo que eu tenha um parceiro, eu vou fazer tudo. Mas É. é muito confortante você saber que você tem onde se apoiar, né? Se é um marido, se é um filho, se é um irmão. Esse suporte, ele é importante, não só para a criança, como para a mãe também. Porque o dia de cirurgia, eu acho que é o dia mais dolorido, né? Considerando assim, ver o seu filho chorando depois da cirurgia, você dói, mas não dói tanto como não saber se ele vai estar vivo, né? Então as dores são diferentes, ela passa por momentos de dor diferentes. E se ela fica sozinha, é muito ruim. Esse processo é extremamente importante você saber que tem alguém do seu lado, até para você chorar. Só chorar no ombro é o suficiente para eles ficarem bem, né? Porque é Ô um Lu, no processo que vão hospital, passar. lá no seu hospital, o pai também pode ficar de acompanhante ou tem que ser a mãe? Não, a gente deixa o pai. A gente só toma o cuidado de não colocar duas crianças que têm uma mãe e um pai, né? Tá. Tem uma moça, uma criança de 12 anos e um pai de outra criança. A gente Tá. toma alguns cuidados nesse sentido, mas em relação à família, a gente deixa entrar o pai, a gente deixa entrar a mãe, com raras exceções que são por conta de própria estrutura familiar, que tem mães que têm restrição, o pai tem que ficar 100 metros longe dela, então aí nesses casos a gente tem um pouco mais de dificuldade de deixar ele tão próximo e participativo, Tá. né? É que tem gente falando que tem muito pai ativo, né? O pessoal que tá nos acompanhando. A gente sabe que a gente tem. O peso da mãe é tão grande que a gente sempre quer aliviar, né? A gente quer melhorar para a mãe. Mas, claro, a primeira pessoa que deve ser envolvida é o marido, é o pai da criança. E a avó, né? São as pessoas mais próximas, a madrinha, sei lá, tem É quem que na puder ser verdade envolvido.
é o hábito da gente falar, né? Mãe, É. né? Mas isso é um grande hábito, até o pai começa a rir. Eu falo, eu tomo cuidado hoje para falar pai, mas saber o nome do pai, porque antigamente pai, a mãe, o pai, e às vezes a tia era tia, virava mãe, e aí hoje a gente toma um certo cuidado de chamar a pessoa pelo nome. É que quando a gente vai falar, a gente tem que fazer. Quando a gente vai comentar sobre o assunto, a gente não põe nome. Mas hoje a gente toma cuidado de saber o nome dessa mãe, o nome desse pai e tenta chamá-los pelo nome. Até porque isso faz parte de uma identidade deles, eles se sentirem parte dessa Sim. identidade. Né? Nossa, lindo o Tem trabalho. vários processos que a gente acaba trabalhando. A gente tem pais fantásticos, né? A gente Eu fala, tenho um nossa, pai tem pais que assistindo, diz é que ele está melhor que mãe. agradecendo. Nós também estamos pedindo perdão pela fora. Então, Peço fala, porque assim, a desculpa. hora voa, Lu, e eu estou preocupada porque Ah, assim, tá. Então quem, vamos. quem já encontrou com Mitrofanoff e tudo mais, até sabe lidar. Mas como é uma coisa específica que na minha cidade, que é Jundiaí, não se faz essa cirurgia. E várias cirurgias que a gente conseguiu foi através de você no Darcy ou na Unicamp. Então, esse pós-operatório, né, quando cai na rede de saúde, né, que o enfermeiro comum, muita gente nunca viu, nunca ouviu falar, não sabe o que fazer. E às vezes a mãe chega empoderada e a enfermeira se sente muito desprestigiada, porque a mãe sabe e eu não sei, né? Então, assim, aproveita para nos orientar como você fala para a mãe, pelo menos a gente chega, né, na mesma linha que a mãe, Eu, quem não eu tem a vou usar um experiência. pouquinho a minha filha, que a gente chama de filha. Ela tem nome, mas ela tem três mães. Essa filha é chique. Tem a Adriana Bibiano, que é mãe, tem a Maria Alice Macambira, que é mãe, e tem eu, Luciana, que sou mãe. Olha só, eu vou ter que levantar a nossa filha, nossa filhinha do coração. Ela tem uma roupinha linda, maravilhosa, melhor que a minha. Falo para as meninas. Anitta é uma boneca que surgiu da necessidade de mostrar os estomas. Por ser, né, necessidade de furar, a gente acabou usando uma boneca que o plástico. Eu vou tirar a roupa dela, tá, gente? Um minuto, um segundo. Vamos lá, Anitta. Vamos tirar a sua roupa para mostrar para o pessoal. Muito bem. Aqui eu vou tirar a bolsa dela, porque a Anitta tem uma bolsa de estômago, mas eu vou tirar. Então vamos lá. A gente usa a Anitta para mostrar que existem, orientar as crianças para elas visualizarem que tem problema intestinal, que tem um problema gástrico e que tem a mitrofanofe. A mitrofanofe é um conduto que eles resolveram fazer para ficar fácil da pessoa acessar. E eles descobriram que o umbigo é um ótimo caminho para acessar. Então, eles fazem ampliação vesical e fazem um conduto. A gente fala para os pais que fazem um Travou. túnel, e aí o que, que acontece? Oi, tá ouvindo? Tá, agora tá, voltou, rapidinho. Tá? Tá. A gente faz um túnel, né? E aí, esse túnel, o que, que acontece? Ele vai levar até a bexiga. O objetivo da mitrofanofe é você pegar a sonda uretral. É importante saber que a sonda uretral ela não pode ser fininha. Aqui eu vou usar uma sonda fininha porque a gente usou uma que tinha vencido. Mas a sonda ela tem que ser um pouco mais grossa. Por quê? A alça intestinal ela é rica em muco. Então, quando o urologista constrói a bexiga com alça intestinal, ele vai ter o quê? Grandes quantidades de muco. O primeiro PO, essa sonda, ela vem aqui. Ela não vem fora. Ela vem assim, e aqui vai ter um sistema fechado de urina e vai ficar. Por que, que os urologistas deixam? Ah, é só o primeiro PO, no segundo eu vou arrancar. Não. O objetivo desse catéter, né? Desse catéter uretral é o quê? É informar o corpo que tem o quê?
em formar o corpo que tem um canal novo sendo construído. Então, ele tem que dar tempo do corpo entender que existe uma construção de um conduto ali. Antigamente, se tirava isso aqui precocemente. Quando se tira precocemente, o que eu vou ter de problema? As estenoses. Esse canal vai estenosar, porque o corpo não vai entender que ele tem que ficar ali, e ele vai fechar, e eu vou ter que fazer uma nova cirurgia com um comprometimento maior, porque a gente está falando que eu estou tirando partes do intestino para construir esse conduto. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Hoje, a gente recebe eles do centro cirúrgico com esse catéter mais grosso, tá? Geralmente é número 12. E ele vem todo suturado também, né, Lu, para não escapar de jeito nenhum. Olha, antigamente, a gente faz a sutura com medo de alguém ir lá e arrancar. Puxar. Gente, mentira, o urologista. É. A mania de falar. Aí ele faz isso com medo de alguém novo vir aqui e puxar esse conduto, esse catéter. A gente sinaliza para a família isso no pré-operatório. É uma das coisas. Ó, seu filho vai sair da cirurgia, ele vai ter um catéter. E mostra o que é catéter, para ele se apropriar desse nome. Ah, vai ter um catéter que vai segurar, vai ficar ali por uns 15 dias, que é o tempo que a gente entende que o corpo já entendeu que isso é para ficar aberto e ele não fecha. Então, eu evito as estenoses de forma que ele fique ali por 15 dias com esse catéter fixo. Quando o catéter está fixo e ele, nos primeiros dias de cirurgia, eu vou ter uma grande quantidade de muco. Então, eu tenho que fazer o quê? Lavar. Ah, eu vou lavar com grandes quantidades de soro. Não, quem construiu essa bexiga foi o uro. É ele que vai determinar o volume de líquido a ser inserido nessa bexiga. Então, a princípio, eu tenho que esvaziar, mas se eu tenho isso aqui aberto no sistema fechado, isso aqui está aberto o tempo todo, né? Mas, de hora em hora, no primeiro PO, eu vou ter que lavar com volume de soro. Se o médico não pedir, temos que lembrar ele. Por quê? Senão vai obstruir. Vai obstruir por coágulo e vai obstruir por grumo. Vai obstruir pelas duas coisas. Ah, obstruiu isso aqui, está tudo resolvido. Também não. Né? Você vai ter, depende quanto tempo isso ficou obstruído. Então, você vai começar a ter muitos problemas, né? Se você não tomar o cuidado de que a lavagem, ela no POI e nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias, elas são lavadas de hora em hora. Depois o uro vai avaliando a quantidade de grumo, a quantidade de sangue se já diminuiu. Lembramos que não é sangue vivo, não pode sair sangue vivo daqui. Aqui vai sair um sangue misturado com urina. Então, é um sangue mais hemático, não é um sangue vivo. Se está saindo sangue vivo daqui, alguma coisa deu errado, né? Isso está sinalizando para mim que sangue vivo não é normal. Então, no meu POI, eu tenho que observar a coloração desse sangue que está saindo, se é um sangue hemático misturado com urina, está saindo grumos, é esperado. Eu só tenho que lavar com maior frequência e no volume que o urologista determinar, porque ele sabe o tamanho dessa bexiga que ele construiu. Então, ele sabe o volume que você pode colocar. Se você não atentar a isso, você pode romper a construção da ampliação vesical. Isso é sério, a criança pode morrer. Né? Então, eu tenho que me preocupar. Ah, é o volume. Doutor, ponha na prescrição o volume que eu tenho que fazer a lavagem dessa bexiga, né? Eu vou lavar essa bexiga e vou lavar com o volume que ele determinar. Uma coisa que a gente faz para lavar, eu abro, né? Eu desconecto do sistema fechado e vou pôr com seringa. Por que eu tenho que lavar com seringa? Por que eu não ponho no equipo de soro? A seringa faz um turbilhão. Ela vai fazendo um turbilhão e esse turbilhão ele vai fazer o quê? Ele vai tirar um muco e vai limpar aquele tecido que foi o quê? Construído. Né? Então é importante eu injetar o soro com seringa para eu fazer esse turbilhão. Né? Ah, então eu vou puxar também com seringa. Não, não posso puxar com seringa.
porque senão eu vou causar um outro problema na parede dessa bexiga. Então, eu tenho que abrir o sistema e deixar, né, ele drenar, porque nesse momento que ele está fixo, ele vai ficar aberto e drenando. Ah, então nesse momento aqui você faz cateterismo intermitente? Nos 2 primeiros dias, não. É extremamente importante eu não ter mais nenhum traço de sangue e ter um pouco da diminuição desse muco. Eu vou ter muco a vida inteira, mas conforme eu vou fazendo as lavagens, elas vão espaçar e esse muco vai diminuir, né? Então, ele só vai ficar aumentado no decorrer dos anos se eu tiver uma infecção. Mas, no geral, eles não vão precisar, ao longo do tempo, fazer o quê? A lavagem contínua que a gente faz no início do tratamento. Então, eu fiz 2 dias, né? Lavei contínuo. Aí eu começo a fechar, porque a gente combina de fechar, porque a gente vai fechar e vai fazer o intermitente, né? Eu fecho e eu abro, eu esvazio, mas eu não vou tirar o catéter daqui. Lembra que ele está para dar informação ao corpo que ele está formando um conduto, né? Então, eu só vou fazer o exercício de encher e esvaziar com o catéter fixo, mas aí eu já não vou ter o sistema fechado. Porém, né, à noite, né, no hospital, a gente abre e fecha. Só que essa criança fica 15 dias internado? Não, ele não Ô, fica Lu, 15 antes dias. de você dar alta para criança, tem gente perguntando, a gente sabe, entendemos que o volume vai depender do tamanho da bexiga, dessa neobexiga. E às vezes e o médico, claro, vai tentar fazer o maior possível para dar um prazo maior de continência. Mas a média, uma criança de 10 anos, mais ou menos quanto de soro você usa para lavar? Olha, no início a gente usa 20 a 30 ml de hora em hora, Tá. né? Porque não é importante encher a bexiga no início. Para mim, no início, é importante eu fazer a A limpeza, pressão, né? Isso. né? Eu vi que alguém perguntou se o soro é gelado. Não, a gente não faz com soro gelado. O soro gelado, ele acaba causando hipotermia, e essas lavagens são 24 horas contínuo. Você vai fazer de hora em hora. Então, se você faz de hora em hora com soro gelado, você causa hipotermia na criança, né? É... Ah, então, aí o que a gente faz? A gente costuma fazer de 20 a 30 ml, mas sempre, sempre é conduta de coração. Quem vai determinar é quem construiu essa neobexiga. Se você acha que pode fazer um pouquinho, é muito perigoso. Ah, eu vou fazer só 20. Eu acho muito perigoso, porque a gente não sabe o quanto foi construído. Então, é importante saber de quem construiu, né? E não é vergonha perguntar, não é vergonha pedir para ele colocar na prescrição, né? Aí vira piada, porque lá a gente até brinca com isso. Oh, tu esqueceu, foi? Tantos anos brincando com isso e esqueceu agora? Então a gente traz de uma forma gostosa, dizendo: ó, você esqueceu de fazer uma coisa importante, mas a gente não briga, a gente brinca, né? Porque às vezes acontece, ele tem milhões de coisas a pensar e esquece de dar essa informação. Mas a gente tem que lembrá-lo de que essa informação para a gente é extremamente importante para a gente dar conduta. Tô vendo aqui. Né? Então, depois disso, o paciente normalmente ele fica até uns 4, 5 dias no hospital para ver se está tudo bem, se está evoluindo bem, a gente acompanha para ver também se a mãe está segura, né? Porque tem a segurança de cada um. Uma coisa é você demonstrar num brinquedo, falar num papel, desenhar, a outra é você vivenciar isso. E a vivência é de cada um. Né? A princípio, a gente pretende de até 5 dias eu conseguir dar alta para essa criança. Mas às vezes Sim, o tem abdômen família fica que não, distendido, fica inchado, né? Tem a questão da fica. evacuação, a criança fica super desconfortável, nem todas têm a insensibilidade, né? Tem algumas que. Pós-operatório é sempre chato mesmo, né? E os primeiros dias são piores. Então, mas eu concordo com tudo isso, realmente isso acontece, né? A gente está mexendo com
A gente está mexendo com duas coisas dentro do corpo, o intestino e a bexiga, né? Mais ainda faz um conduto. Vamos considerar que são 3 procedimentos em um. Sim. E realmente toda essa estrutura fica, tem o edema abdominal, tem a ver como é a função intestinal. A gente está falando de mielomeningocele, que já tem um comprometimento intestinal, né? Eu não posso esquecer disso. Mas existe todo um cuidado que a gente toma de avaliar isso e também de se preocupar se a própria família está preparada, né? A criança no começo chora muito, o primeiro e segundo PO é só Jesus na Terra. Mesmo você dando, né, os analgésicos, ele vai ter um pouco de dor, mas ele vai ter medo de se mexer. Aí você fala da dor da cirurgia, a dor do medo eu acho que é pior, porque você fica duro que nem pau numa cama, só mexendo os olhinhos, e nem o dedo da mão mexe. Então, quando você começa a ter que estimular essa criança a se mexer, é choro para tu quanto é lado, é choro do medo, é o choro do medo de se mexer, ele só vai, aos poucos, começando a se movimentar quando ele percebe que não é tão difícil assim. Né? Hoje em dia, a parte de analgesia ela é importante. A gente usa analgésicos que não vão sedar, porque eu preciso que essa criança se mobilize, que ela se movimente, né? Então, existe o estímulo do movimento. Então, você vai dando e acompanhando, né? E eu sempre falo, a gente tem escala de dor, mas a gente tem olhos para isso, né? A gente vai fazer escala, mas tem criança que tem medo de falar que está com dor e ficar mais tempo internado. Então, ele dá uma mentidinha ali para tentar driblar uma situação. Então, a gente não pode só se basear em escalas, às vezes, quando a criança é mais espertinha. A gente tem que realmente ser até a avaliação clínica, né? E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Criança que está com dor, ela respira curto. Ela não respira de expandir o tórax, porque começa a doer, ela para, começa a doer, ela para. Porque o paciente faz a telectasia, né? Porque ele vai ficando com medo de respirar e aí ele vai ter um outro problema. Então, a gente tem que ter um olhar também para isso. As escalas de dor são maravilhosas, não desconsidero nenhuma, mas eu acho importante também você olhar esse paciente que está ali com você, né? E criança é muito espertinha. Você precisa dar alta para essa criança para ela voltar no seu ambulatório. Vai, porque a hora tá voando. Tá tão gostoso. Ai, meu Deus, você, eu nem tô olhando mas então, a hora. Eu quero te falar mais 2 coisas ainda. Então, depois no quinto PO, dando tudo certo, você dá alta. Dando tudo certo, eu não dou alta, o urologista dá alta, mas eu vejo se a mãe está preparada para esse momento da alta, se ela já está conseguindo fazer a lavagem, porque os primeiros 2 dias é nós que fazemos. Depois a gente começa a ensinar essa mãe a fazer na prática, porque uma coisa é ela fazer na boneca, fazer nisso, e outra fazer na própria criança e conseguir avaliar. A gente tem que ensinar ela a avaliar esse líquido que está saindo, né? Então, olha, mãe, a urina tem que estar dessa cor, ela não pode ter isso, porque quando vai saindo os grumos, a gente vai falando o que é grumo, a gente vai mostrando o que é grumo. Por quê? Porque depois ela vai para casa e é a mãe que vai lavar. Se a mãe vai lavar, olha, eu estou lavando. O médico mandou lavar de 3 em 3 horas, mas ele sinalizou, né? Ele falando para mim que na hora que eu estou lavando, a enfermeira virou para mim e falou: olha, aumentou o grumo, aumenta a frequência da lavagem, né? Eu vou lavar mais vezes, porque se eu lavar mais vezes, eu não vou obstruir esse catéter em casa. Esse catéter vai estar lá colocado, ele não vai estar solto, né? Por 15 dias ele está fixo. Então é importante a mãe entender o que é grumos, faz parte do processo dela. Então a gente sinaliza, né, o que é grumos, vai nesses 5 dias falando, mostrando, e no terceiro dia a gente começa a tornar essa mãe mais participativa. Se tem outra pessoa, que agora a gente está numa fase de pandemia, né? O que dificulta um pouco a nossa vida. Por quê? Porque restringiu as visitas, né? Antigamente a gente não tinha restrição de visita. Antigamente eu tinha visita até 9 horas da noite e aí era muito mais fácil, mas na pandemia a gente tem que restringir, né? Antes do paciente operar, tem que fazer o teste do Covid, a mãe faz teste de Covid, então só vai entrar quem fez teste de Covid.
É uma prevenção, é uma precaução, porque você está numa unidade que, de fato, né, como que eu vou falar? Você está numa unidade que eles não estão com Covid, eles têm outras doenças e estão tratando essas outras doenças, né? Então, a pandemia dificultou nesse ponto. A questão de você aumentar, ampliar a educação presencial ali na hora que a criança está no pós-operatório. Mas vamos lá. A mãe aprendeu tal, já aprendeu o que é urina, a cor da urina, aprendeu que é importante a hidratação, porque se a criança urina, ela tem que dar água, né? Não é chá, não é suco, é água, né? A gente fala da importância da hidratação, porque a hidratação oral também ajuda, né? Não é só lavagem nessa bexiga. A gente fala da hidratação e também dos cuidados com essa sonda. Como que vai ser o banho? A gente, no terceiro dia, a criança está com menos dor. Então, a gente deixa a mãe dar banho na criança. Então, quem passa a dar o banho é a própria mãe, né? E isso empodera ela de não ter medo de tocar, porque até a mãe tem medo de tocar naquele abdômen, né? Então, isso é muito importante, você deixar a mãe se empoderar e ela também perder os medos que ela tem, né? Se a mãe está segura, ela já entendeu o que é grumo, já entendeu a cor da urina, já entendeu a importância da hidratação, já aprendeu a fazer essa lavagem, já aprendeu a drenar. A única coisa diferente do hospital é que esse catéter ele vai ficar com um sistema fechado à noite, né? Durante o dia já estava treinando, abrir e fecha para fazer o cateterismo intermitente, mas à noite a gente pede para deixar o catéter conectado ao sistema fechado. E a gente ensina ela a conectar esse sistema, né? Tem uma adaptação, que não é tão simples. Essa sonda não foi feita para conectar. Tem uma gambiarra, né, no caminho. Exato, tem a nossa famosa gambiarra para conectar no sistema. É um pedaço de latex, estéreo, não é para pegada de qualquer canto. Mas a gente deixa pedaços de latex para a mãe poder fazer esse cuidado, né? Então, e durante o dia, a gente quer que essa criança ande. Então, é importante e também a mãe fecha a sonda, a criança vai brincar, vai tocar a vida, e dali 3 horas ela vai lavar. Aí, na hora, isso é importante. A mãe primeiro tem que esvaziar o que está lá na bexiga, depois coloca o soro para lavar e deixa cair o soro de novo, né? A gente está falando de ampliação vesical. Ele já tem um volume que você não sabe o que tem lá dentro. Aí você vai e injeta mais um volume, senhor amado. Então, primeiro eu abro para esvaziar, depois eu vou lá, coloco o soro, faço o turbilhão, limpo e deixo sair o soro que eu coloquei. Tá? Pronto, esses são os cuidados em casa até o retorno no médico. Aí, com 15 dias, ela volta. Deu os 15 dias ela volta e aí ela passa no médico e no estômago, né? Ela passa nos dois. Aí a gente deixa ela passar na consulta médica, porque elas no começo elas precisam ouvir o médico que o médico tem a falar. Depois que ele sai da sala do médico, que já ouviu tudo que o médico tinha para falar, a gente é o rastreador de problema. Então a gente vai sentar com essa mãe, porque a gente tem tempo, e vai ouvir dela o que aconteceu nesse período. Como foi, quais as dúvidas que ela teve, né? E você vai ouvindo, não vai falar. Você primeiro tem que ouvir o que ela tem para te contar, o que aconteceu nesse período, para você conseguir ver se teve erro, falha no cuidado, e não pontuar como falha. Olha, mãe, mas isso aqui precisa melhorar. Esse ponto você precisa melhorar. Então, você não vai falar, você errou. Não, este ponto você precisa melhorar. Aí você melhora aqui, fazendo assim, 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 assim. Aí a gente reforça aqueles pontos que a gente está vendo que está falhos. Porque assim você empodera a mãe desse cuidado e parabeniza ela, porque ela passou por esse processo com honra. Ela errou em alguns momentos, todos erram. Todos, todos. Não tem uma mãe que chegar lá e falar, eu acertei de primeira. Não,
né? Por mais cuidado que teve, ela estava sozinha, ela estava com medo de estar sozinha, ela estava passando por um processo difícil. Em casa, ela tem que fazer comida, cuidar do outro filho, fazer não sei o quê. Então, às vezes, as falhas acontecem, mas a gente não fica pontuando as falhas. A gente tenta mostrar o quanto que ela conseguiu nesse processo e que ela pode melhorar, né? É isso. Muito legal. Você sabe que tem duas coisas. Eu tive alguns pacientes adultos que fizeram a ampliação vesical, né, por causa de lesão medular, e duas mulheres foi feito o Mitrofanoff, porque elas tinham muita dificuldade de acesso à uretra para fazer o cateterismo intermitente. E foi uma vida nova. Então, assim, a maior parte da clientela são as crianças mesmo da mielo. Mas na lesão medular, tem algumas bexigas que elas são terríveis de controlar, o paciente não aceita, né, a oxibutinina, ele tem muita dificuldade com a medicação e tudo, e a bexiga vai ficando muito pequena, é uma possibilidade, né, de você fazer. A outra coisa que eu queria que você falasse, eu não sei se você teve essa experiência, uma das crianças que a gente teve aqui, do Mitrofanoff, começou a drenar um líquido, né, clarinho pela incisão, e acharam que era urina. Então ficou todo mundo com a orelha em pé e o menino não tinha febre, não tinha nada, e aquele líquido, no fim, menina, era da válvula, da derivação ventrículo peritoneal, porque aquele líquor vai ficando no abdômen, né? Até ele ser absorvido, ele vazava pela incisão. Então foi um aprendizado também. A gente, todo mundo, a equipe toda ficou muito atarantada para descobrir o que era, e no fim era o líquor da derivação, né? Então, às vezes acontece esse tipo de incidente, né? Outra coisa, Lu, essas crianças, passando essa fase, né, de cirurgia e tudo, elas têm total condição de serem treinadas para fazer o autocateterismo, né? Esse é o maior objetivo, né? Quando O você autocuidado. começa um trabalho com criança, é sempre pensar, por isso que eu te falei desde o começo, né? É importante ela participar das consultas médicas, é importante ela passar com a gente, é importante ela ouvir o que a gente tem para falar. Ah, você está falando muito difícil. Não, eu acho que minha maior dificuldade agora é falar difícil, entende? Falar tecnicamente. Eu É. estou tão acostumada a falar com a mãe, com o pai, com o tio, com a criança, e aí eu tenho um hábito horroroso que eu adquiri. A senhora está entendendo? Você entende o que eu estou falando? E é horrível. Eu já recebi várias broncas de colega, porque às vezes eu estou discutindo um caso clínico e eu estou falando, você entendeu o que eu falei? Aí é péssimo, porque a gente se acostuma com linguajar mais simples, porque a nossa população ela é mais simples, né? E você não precisa dar grandes aulas para eles, Não, porque é na sim. simplicidade que os resultados são bons, né? É você Não, e na segunda conseguir. palavra que ela não entende, ela fala: Isso não vai dar certo, isso não é para mim, porque ela não está entendendo É, nada. Lu, nós vamos encerrar, estamos ai, por então alguns tá minutos. soprando. Hã? Tô assoprando, já tô. Falei, meu Deus, acelera, acelera. Achei que ia falar tanto, foi tão rápido. Então, você ainda tem os 3 minutos, porque senão eles cortam a gente. Tem alguma coisa que ficou faltando? Eu achei que foi muito legal, foi muito interessante. Eu acho que quem nunca viu um Mitrofanoff, no dia que a mãe chegar no posto, toda empoderada, a enfermeira vai saber o que falar, o que observar, e vai entender o que aconteceu naquela criança. Foi muito interessante, eu achei excelente. Agora, dá uma revisada, se achar que faltou alguma coisa, você tem ainda uma oportunidade. Não, eu acho que eu falei o que era mais importante, né? O motivo da ampliação vesical sempre vai ser salvar, né, a função do trato urinário superior. Esse é o maior objetivo, né? Você não vai fazer uma ampliação vesical se não houver essa indicação, porque é um procedimento cirúrgico, você vai mudar uma Sim. estrutura física, né? E o motivo do conduto, ele sempre vai ser para dar autonomia, né? O maior objetivo do conduto é dessa pessoa que tem isso, ela conseguir realizar o seu próprio cuidado. Isso é fantástico E quando para a a pessoa escola e se a mãe não empodera precisar ir junto, dela. né? Esse é o maior Nossa, sonho. né? E crianças, eu acho que eles são bárbaros. Eu tive uma criança que teve que fazer ampliação vesical mais cedo, com 6 anos de idade.
A mãe se recusava a fazer o cateterismo, por mais que a gente incentivou, por mais terapia que fez. Aí o menininho falou: o problema é esse, então eu faço. Você me ensina? Aí a gente começou a treinar ele, foi fantástico. Foi assim, a gente percebe que a própria criança ela tem um poder fantástico de aprendizado e ela é muito mais esperta quando ela É. participa de todo o processo, né? Lu, parabéns pelo seu Enfim, trabalho, pela sua dedicação, né? Sorte das crianças que passam pela sua mão. Peguei algumas que eu tinha mandado para você e se devolveu para mim com o Mitrofanoff feito, foi bárbaro, né? Então, acho que você tem uma contribuição enorme para a estomaterapia. É um prazer e um privilégio ter você no nosso grupo, com todo o seu conhecimento, com o seu envolvimento, com a sua dedicação, né? E você não larga o osso, isso é que é legal, né? Você fica, você acompanha até o fim, você não desiste. Isso é uma virtude muito linda, tá bom? Foi um tá bom. prazer, um beijo. Para quem está nos Obrigada. assistindo, que ficou até agora, muito obrigada pela participação. Tem gente pedindo bibliografia. A gente vai mandar, né, Lu? Deixa alguma coisa na Sobest, depois vocês podem pesquisar lá, tá bom? Mas é o Mitrofanoff, né? O nome do conduto dessa cirurgia é o Mitrofanoff. Tem bastante coisa na literatura, tá bom? Sim. Então tá. Tchau, gente. Então, tchau, Obrigada por gente. Boa todos terem noite. assistido. Obrigada, Boa viu? noite. Tchau, Um tchau. beijo. Beijos, Lena. Até mais.